Há muitos pequenos detalhes para se preocupar até o final desse trimestre. Bom dia, Bruno. Você poderia começar falando sobre as principais mudanças nos mercados globais desde que nos falamos pela última vez há 2 semanas? Bom dia, Jéssica. Vamos começar com a mudança que ocorreu na semana passada no rendimento dos títulos americanos de 10 anos. Lembrando que esses títulos tiveram uma ilha de reversão em meados de fevereiro e um aumento de 1,56% para 2%. Pondered by the fact that we've got a black candle which is engulfing pattern, so it's a reversal. Isso agora está sendo ponderado por um padrão engulfing, a níveis próximos ao patamar psicológico anterior de 2%, alcançados em uma semana. Intra-week. No gráfico diário, notamos que já rompemos o suporte da tendência de alta e provavelmente testaremos os níveis 1,95, 1,96 em uma formação double top, para depois movermos para baixo em direção a 1,80, 1,75, o que poderia ser um negócio com maior aversão ao risco em comparação com as outras classes de ativos. Equity classes are too high. Como isso vai afetar o setor financeiro dos Estados Unidos? Obviamente, se o rendimento parar de subir, teremos um impacto negativo no setor financeiro, porque quando o rendimento aumenta, a margem do setor financeiro melhora. Neste gráfico, podemos ver que 2/3 desse movimento já foram revertidos entre novembro e fevereiro. Também podemos notar que o oscilador estocástico está próximo ao nível dos 50 pontos e poderia romper para baixo. Além disso, a força relativa do setor financeiro versus o S&P 500, que estava aumentando até o final de fevereiro, agora está estagnada. Você acredita que ainda há potencial para mais recuperação dos preços do petróleo? O petróleo esteve na liderança em termos de recuperação. Neste movimento de 51 para 26, 62% já foi revertido e, normalmente, há uma pausa nesse nível. Além disso, vimos essa média móvel de 40 semanas chegando ao nível de 42. O nível 40 nessa linha horizontal é historicamente importante. Com o oscilador próximo ao nível dos 50 pontos, podendo romper para baixo, e a estagnação do cobre, é muito provável que esses preços entrem em uma faixa de negociação entre 41 e 47, o que representa uma certa pausa. Caso isso aconteça, será que o setor de energia dos Estados Unidos também terá uma pausa? Nos gráficos de longo prazo, em termos semanais, o setor energético está novamente nessa linha de tendência principal, como em 2 ocasiões no passado. Essa linha de tendência limitou o mercado no passado e, com o oscilador estocástico próximo aos 50 pontos, também deve limitar o mercado agora. A proporção da força relativa do setor energético versus o S&P 500 está se estagnando. Você acredita que isso seria suficiente para interromper a recuperação do índice global ou do S&P 500? Essa é a grande pergunta e, no momento, notamos 2 coisas. Primeiramente, no longo prazo, essa média móvel de 40 semanas de 2020 agora está abaixo do preço atual de 2050, o que está gerando certa excitação. Entretanto, a análise técnica está um pouco mais cautelosa, porque para justificar essa excitação, é preciso que a direção da média móvel seja ascendente, e no momento a tendência é descendente. Além disso, o nível do índice VIX, também conhecido como índice do medo, voltou aos 14%, como aconteceu em meados de 2015, quando houve uma recuperação enquanto o S&P 500 fazia um top. Portanto, a situação poderia se repetir.
Quando teremos um sinal de que a alta chegou ao fim? Para isso, temos que analisar os gráficos diários. Desde fevereiro, notamos uma linha de tendência ascendente e estamos nos aproximando às máximas anteriores de 2.080 pontos. O impulso dessa alta aconteceu através de 3 picos e, portanto, é possível que haja um desvio de queda. The momentum of this rise, which has made 3 kind of peaks, and there could be right now, with the declining momentum, some kind of bearish divergence. Para simplificar as coisas, ao analisar essa linha de tendência de suporte, notamos que 2040 é um nível importante a se monitorar pelos próximos dias. Quando caímos abaixo de 2040 pontos, é possível que tenhamos uma surpresa com uma queda em direção à nuvem, que no momento está muito baixa, a 1950. Here there is probably something to watch carefully. Isso significa que a recuperação dos mercados emergentes será interrompida? Os mercados emergentes têm se recuperado e a proporção entre a força relativa versus o SP 500 em países como o Brasil, por exemplo, estava aumentando em fevereiro, mas agora está caindo rumo à estagnação, acompanhando o SP 500. Aqui podemos notar que a grande linha de tendência de queda foi rompida algumas vezes, mas está caindo considerando as bandas de Bollinger. Portanto, o movimento dos mercados emergentes deve seguir o SP 500, inclusive caso haja uma correção no índice. Essa situação também poderia ser aplicada para o Japão. A situação do Japão era boa, mas como podemos ver em março, o Nikkei não conseguiu romper acima do nível 17.300. E caso isso não aconteça em breve, o risco de um desvio de queda para um novo teste do nível 16.000 seria maior do que uma ruptura para cima. Portanto, as notícias são um pouco neutras em relação à situação do Japão. E encerrando, será que a situação da Europa é a mesma? A situação na Europa está parecida com o Nikkei e também está em uma estreita faixa de negociação. Não há muito movimento na proporção entre a força relativa versus o SP 500, que começou a cair em março e agora está estável. Não prevemos nenhuma surpresa, mas acreditamos que o mercado vai deixar nuvem e tem mais espaço para a correção para baixo em direção aos 2.830. Nesse sentido, apesar de o SP 500 ter subido 12% a partir das mínimas de fevereiro, ainda há muitos pequenos detalhes para se preocupar até o final desse trimestre. Bruno, muito obrigada pela participação e por compartilhar seus comentários com a gente. Foi um prazer. Isso encerra a nossa entrevista, mas continuem clicando de volta em nosso site para mais atualizações. Até mais!